Eu vou começar o videozinho. Esses links, pessoal, quem não conseguir assistir, eu deixei esses links lá em todas as aulas que eu estou passando, esses videozinhos. Eu estou deixando o link lá para vocês assistirem, tá? Esse é o episódio 3 que fala... Nos contos de fadas, os heróis precisam passar uma série de desafios para conseguir completar suas missões e ganhar o tão famoso Felizes para Sempre. Os projetos também funcionam assim, com uma série de tarefas que precisam ser cumpridas para se chegar ao sucesso. Para executar bem o feitiço do plano de cargos e salários, a fada Ana do RH deve conhecer a magia da descrição de cargos. E para isso, é preciso reconhecer que não existe um modelo universal para essa atividade. É preciso estabelecer também o tipo de informação que deve ser obtida, de que forma será coletada, qual método a ser utilizado e quem deverá obter essas informações. A forma de fazer essa descrição é, de um lado, entender o trabalho da pessoa, a sua finalidade, a sua importância para a organização e traduzir isso no cargo, mas é muito importante que essa descrição ela seja compartilhada com as pessoas que estão vivendo aquela situação, com a chefia daquelas pessoas, né, para que não seja algo feito num escritório longe da realidade. É muito importante que aquilo realmente expresse a realidade da organização. Hoje, a metodologia mais adequada é de você perceber a importância e a finalidade, a contribuição daquele cargo, daquela pessoa dentro da organização, né, e tentar caracterizar isso, descrever isso, né, e numa dificuldade de fazer esse levantamento, ou ter essa descrição, conversar com a própria pessoa, conversar com a chefia da pessoa, né, e com isso compor. Essa é a melhor abordagem hoje para fazer esse tipo de descrição. Mas nenhuma bruxa do bem que se preze chega nos reinos lançando encantamentos sem que os moradores saibam. Assim, é importante que, independente do método escolhido, o projeto e suas atividades estejam transparentes para os colaboradores do início ao fim, até porque você precisará do apoio de todos. E para que o feitiço não volte contra o feiticeiro, a descrição de cargos deve contar com alguns ingredientes básicos: título, missão, posição no organograma, desafios, dimensão do cargo, responsabilidades ou atribuições, produtos ou serviços que o ocupante deve entregar e competências necessárias, além dos requisitos como formação acadêmica, experiência e outros. Na descrição dos cargos, a gente usou uma metodologia que foi da complexidade dos cargos. Então, todos os cargos descritos, eles seguiam um formulário próprio, onde a gente tinha que colocar as principais responsabilidades daquele cargo, se ele tem gestão de pessoas ou se ele não tem na essência da sua função, se ele é responsável por orçamento ou se não tem responsabilidade por orçamento, com quem que ele se relaciona, quais os clientes internos, fornecedores, grau de autonomia, né, que aquela função precisa ter, nível de decisão. Nesse feitiço, para tudo dar certo mesmo, é sempre bom lembrar que a descrição é do trono e não de quem senta nele. Ou seja, a descrição deve ser feita com base na função e não em quem a ocupa. O colaborador pode ter várias competências, mas muitas delas não são necessárias para o exercício da função. E no final... vou dar até um pause aí, não sei se vocês estão escutando, né? Mas isso daqui é um ponto que eu gosto muito de ressaltar quando a gente fala do assunto de ontem, né? Que é o assunto de descrição de cargos. Quando você faz uma descrição, você não está descrevendo as competências da pessoa que ocupa, mas sim do cargo, tá bom? Então lembrem-se sempre disso quando vocês forem fazer descrição de cargo. Eu estou descrevendo aquele cargo. Por isso que eu até falei para vocês, dá uma olhadinha no CBO, né? Eu não estou descrevendo aquela pessoa que está ocupando. Qual é a sua formação? Que cursos que você já fez? Quais as suas competências? Não, porque aquilo ali é uma coisa do indivíduo, né? Só que eu não estou descrevendo o indivíduo, eu estou descrevendo a cadeira, né? O cargo que ele senta. Todo mundo está entendendo? Sim? 1, 2. Estão me escutando? Sim. Quanto mais competências forem exigidas, mais complexo será o cargo.
No próximo episódio, você conhecerá mais um ingrediente. Esse ele é bem curtinho, mas era só para ressaltar aí para vocês esse assunto que a gente falou ontem. Beleza? Para dar uma relembrada aí na cabeça de vocês. O nosso assunto de hoje aí parte para avaliação de cargos, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, o que é avaliar um cargo? A gente falou o que era salário, falou diferença de salário, remuneração, falou um monte de coisa aí, de administração de salário tradicional e administração de salário estratégica. Ontem nós falamos sobre a primeira parte, que seria descrever um cargo. Hoje a gente vai falar sobre avaliação. O que é avaliar um cargo, na opinião de vocês? Viviane, Carol. Avaliar um cargo é o que relaciona as tarefas, os deveres, as responsabilidades? Quase. É um pouquinho mais complexo. Camila, Viviane. Avaliação? Ontem a gente descreveu. O que é avaliar? As tarefas que a pessoa... as tarefas que são exigidas para esse cargo, seria? Tarefas que são exigidas... Ainda não. Vocês estão falando mais da parte da descrição. Então, ó, se ontem a gente fez a descrição, então imagina que nós estamos numa empresa, né? E aí vocês descreveram todos os cargos dessa empresa. A empresa lá onde você trabalhava, Camila, vamos dar um exemplo. Quantos funcionários tinha lá na Marcasa? No escritório tinha uns 10. E no total da Marcasa toda, tinha quantos? Não sei. Sabe? Tá, faz de conta do escritório. Então, ó, no escritório tinham 10 pessoas. Faz de conta que você, a partir de ontem, você começou a descrever todos os cargos que tinha ali dentro do teu escritório. Então, a descrição é tudo aquilo que a gente falou ontem, né? Tem todas aquelas etapas, sumário, as formas que a gente pode fazer a descrição, né? Até ele disse aí no vídeo, pode ser entrevistando, pode ser fazendo de diversas maneiras. Eu tenho que elencar quais são as responsabilidades, né? Quais são as atribuições, qual é a missão desse cargo. Então, assim, tudo isso aí faz de conta que você fez. E a avaliação do cargo, o que seria? Avaliar, quando a gente diz avaliação, é o quê? A avaliação é um processo, né? É o momento, né? Vou até voltar aqui para vocês não lerem. Mas a avaliação é o momento que a gente vai fazer o quê? Vai comparar todos os cargos dentro da empresa. Por isso que a gente chama de avaliação. Então, olha lá. A avaliação, de acordo com o Chiavenato, é um processo que faz parte da elaboração do plano de cargos, como eu disse para vocês, e é comumente realizado após a definição da estrutura de cargos. Então, o que é a estrutura? É aquele organograma que eu mostrei para vocês. Então, eu descrevi todos os cargos. Comecei a pensar na estrutura do organograma da empresa. E aí eu começo a fazer a avaliação desses cargos. E aí eu preciso considerar, né? Tá até aqui. Considerar os fatores definidos na descrição das atividades. E aí vocês vão perguntar, que fatores são esses, professor? É os fatores de importância, né? Como vocês disseram aí, eu vou começar a olhar as tarefas, as atividades, né, que aquela pessoa faz no trabalho dela. Essa prática tem como objetivo atribuir valor para cada cargo da organização conforme um grau de relevância, assim como inserir uma hierarquia que posteriormente norteará a estrutura de salários. Então, eu vou começar a olhar os cargos e vou criar uma hierarquia para cada um deles, tá? Professor, como seria isso? Resumidamente, basicamente, eu vou comparar todas as descrições. Eu vou olhar as descrições e vou pensar, qual é o cargo que é mais importante, né? Esse aqui vem primeiro, esse vem depois, e aí eu vou criar uma estrutura de importância entre os cargos da minha empresa. Para isso, gente, eu tenho... Alguém tem alguma dúvida aí, por enquanto? Não. Não? Então, para isso, eu tenho alguns modelos. Então, assim, vocês viram lá que a gente tem modelo para avaliação de desempenho, modelo para não sei o quê. Para fazer a avaliação de cargo, eu tenho também alguns modelos, algumas ferramentas que eu posso utilizar para fazer esse tipo de avaliação. Então, assim, eu vou citar alguns para vocês,
E aí vocês vão ver alguns aqui. Tem um deles que é o que eu vou pedir para que vocês façam, que tem uma atividade lá que já deve ter caído aí para vocês. E aí eu vou explicar, tá? Então, ó, os modelos, tem vários modelos, né? Mas os mais comuns é o escalonamento simples e o modelo de pontos, tá? O de escalonamento, ele é chamado de alinhamento ou hierarquização. Vocês vão ver que é o mais fácil, né? Ele é bem simples. Consiste em comparar os cargos entre si de maneira que a gente faça uma escala crescente. Vocês vão ver daqui a pouco. E o de pontos consiste em avaliar os cargos através de graus mediante pontos, né? Então, eu vou atribuir pontos para cada cargo, e aí o cargo que tiver maior pontuação, a gente vai criando um ranking. Fora esses dois, eu tenho outros, né? Que também são muito conhecidos. Como o chamado método High ou Euler, e tem outros métodos também que algumas empresas usam que são métodos próprios, né? Esse High Euler, ele é bem conhecido também, mas eu não vou pedir para vocês esses dois. Então, ó, o método de escalonamento, que é o primeiro. O método de escalonamento, ele permite uma hierarquização dos cargos, avaliando de forma abrangente em função da complexidade. Professor, não entendi nada. Como funciona esse método, né? Eu vou olhar cada uma das minhas descrições que vocês fizeram. Por isso que eu pedi ontem para vocês, que era para vocês fazerem 5 descrições. Mas aí eu achei que ia demorar muito tempo e ia ter gente que não ia conseguir fazer. Então eu deixei só uma. Mas a ideia, se a gente fizesse em sala, eu ia pedir para vocês fazerem 5 descrições dentro de um departamento. E aí a gente ia criar a hierarquia destes cargos, né? Então, para isso que serve o escalonamento. E aí eu avalio a complexidade das atividades e a dificuldade para desenvolver aquela atividade, tá bom? E aí eu posso analisar também a experiência, a exigência, os conhecimentos e entre outras coisas. O método ele tem 3 formas de avaliar: o escalonamento simples, o escalonamento por comparação binária e o escalonamento por comparação binária pontuada. Tem um deles lá que é o que eu pedi para vocês. Se eu não me engano, é o mais difícil, que eu sou desses, tá? Os membros do comitê são as pessoas que fazem essa avaliação. Então, vocês imaginem, a gente fez aí todas as descrições de cargo de uma empresa, e aí eu vou chamar as pessoas, por exemplo, pode ser os gestores, pode ser um representante de cada área, e aí todos vão sentar juntos e vão preencher esse escalonamento. Vamos lá, para vocês entenderem como funciona para preencher o escalonamento. Então, ó, aqui nós temos 4 cargos, tá? Então, a gente tem o cargo de almoxarife, o cargo de motorista, o cargo de carpinteiro e o cargo de mecânico. Essa tabela, gente, ela é entregue, né? Tanto é que no exercício lá vocês vão ver. Ela é entregue em branco. Então, aqui ela já está preenchida, tá? Então, quais são os cargos que nós estamos comparando aqui? São esses 4 cargos: cargo de almoxarife, motorista, carpinteiro e mecânico. E aí, como que eu faço para preencher, né? Eu coloco todos os cargos aqui em cima, como vocês estão vendo, e eu vou preencher os mesmos cargos aqui na lateral, na mesma sequência. Então, ó, almoxarife, mecânico, almoxarife, motorista, carpinteiro, mecânico. Ele tem essa parte do meio pintadinha, tá bom? E aí, como funciona? A gente vai atribuir importância dos cargos colocando o sinal de mais ou de menos. Então, vamos lá. A gente sempre faz, né, da esquerda para a direita. Então, almoxarife, ele é mais ou menos importante do que o cargo de almoxarife? Na opinião de vocês. 1, 2, 3. Não sei. Não sei. A Bena falou que não sabe. Mais ou Camila, menos. Carol, Viviane, Daiane. É importante. E aí? Diogo, eu Fala, não cara. entendi. Qual é a importância? Isso. O almoxarife, ele é mais ou ele é menos importante do que o almoxarife? Mas é a mesma coisa. Exatamente, era isso que eu queria que vocês falassem. Tá? Então, ó, se vocês repararem, por isso que eles estão pintados em abóbora, vocês já vão entender. Mas a ideia é essa. Então, ó, o almoxarife, ele é mais ou é menos importante? Vamos, gente. Carol acabou de falar.
A mesma coisa. É a mesma coisa, ele é igual. Não tem, eu estou comparando um cargo com o outro. É isso que eu quero que vocês entendam, tá, gente? É que eu não consigo riscar aqui. Eu devia ter deixado os riscos que eu faço em lousa. Então, ó, olha aqui na setinha que eu estou fazendo. Eu estou comparando um cargo com o outro. Então, almoxarife com almoxarife é a mesma coisa. Então, por isso que ele está pintado. Aí agora tu vai comparar motorista com motorista. Ou com almoxarife. Almoxarife com Carpinteiro com motorista. Isso, então vamos lá. Almoxarife com o motorista. Ele é mais ou ele é menos importante do que o motorista? Ele é mais importante. Mais importante. Então eu vou lá, coloco o sinalzinho de mais. O almoxarife, ele é mais ou menos importante que o carpinteiro? Mais importante. Mais. Então eu vou lá e coloco o sinalzinho de mais. O almoxarife é mais ou é menos que o mecânico? Mesma coisa. Ele é mais. Mesma coisa, importante. É para não Isso. repetir, mas importante. Então, como que eu faço esse preenchimento? Eu vou comparando, né, os cargos aqui com os cargos de cima. Então, ó, por exemplo, motorista, ele é menos importante que o almoxarife. Motorista com motorista eu não vou avaliar, coloco aqui, né, ele está preenchidinho. Motorista com carpinteiro, ele é menos. Motorista com mecânico, ele é menos também importante do que o mecânico. Gente, por isso que eu preciso fazer a descrição antes de comparar. Então, essa parte aqui, isso aqui é uma ferramenta de avaliação de cargo. Imagina que vocês estão sentados lá numa mesa, tem várias descrições de cargo, e aí vocês vão preencher essa tabelinha de acordo com as descrições que vocês pesquisaram. Então, a descrição, a avaliação, ela usa várias ferramentas. Essa aqui é uma delas que eu posso usar para comparar o cargo. E aí, como que eu vou preencher? Cada sinalzinho de mais, eles valem 1 ponto, tá? E cada sinalzinho de menos não tem valor nenhum. Aqui no final está escrito adição de 1, né? Isso aqui ele já vem preenchido. Então, ó, a gente somando aqui seria 1 mais 1 mais 1, mais esse 1zinho aqui, daria 4. E assim a gente vai fazendo a soma. Mas esses cargos aí, eles brotaram da onde? Ou Isso é aqui só um exemplo? É um exemplo, é só um exemplo. Tá. Tá? Então, essa tabela vai ser feita com os cargos que a gente vai fazer naquela outra tabela lá. Isso, exatamente. Depois vocês vão fazer essa atividade, vocês vão preencher e aí vocês vão fazer esse escalonamento, tá? E aí a gente vai preenchendo todos, ó. Carpinteiro com almoxarife, menos. Carpinteiro com motorista, mais, né? E aí, gente, cada um de vocês vai dar um resultado diferente, tá? Por quê? É a visão de vocês com relação à importância do cargo, né? Lógico que aqui a gente não tem a descrição, mas no caso de vocês, vocês terão a descrição do cargo. Então vocês conseguem pensar em qual é o cargo maior, qual o cargo mais importante ou qual o cargo menos importante. Vocês entenderam essa soma aqui no final? Todo mundo entendeu? Sim. Daí tá facinho. Tá. Cada sinalzinho de mais vale 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. 1 mais 1, 2, né? Aqui não tem nenhum sinal, só tem o 1, então vale 1. O sinalzinho de menos é para colocar quando não tem nada, é isso? Quando não quando tem comparação? Importante. Não, quando é menos importante. Aqui, ó. Motorista com almoxarife, ele é menos importante. Motorista com carpinteiro. Gente, ó, lembrem-se sempre que a comparação está sendo feita no sentido daqui da lateral para cima, tá? Cuidado para vocês não fazerem o contrário, porque senão o resultado dá diferente, tá bom? Sempre é da lateral para cima, lateral para cima, lateral para cima. E aí vocês vão preenchendo os quadradinhos. Somou tudo. Se a gente fosse escalonar aqui, qual é o cargo mais importante? O primeiro. Qual seria? Almoxarife. Almoxarife, muito bem. Porque é o que deu a maior pontuação, né? Deu 4. Qual seria o segundo mais importante da empresa? Mecânico. Mecânico. E abaixo do mecânico? Carpinteiro e o motorista. E o último seria o motorista, tá? Então,
E a partir disso daqui, se eu tivesse um organograma, eu já conseguiria montar o organograma olhando, né, essa comparação entre estes cargos aqui. Deu para entender? Dúvidas, Sim. Fabiana, Vivi, Daiane, quem está Na online hora aí? que eu for montar lá, eu chamo. É bem Pode deixar. fácil. Ah, esse aí tá facinho. Primeira vez que eu entendo de primeiro. Não, ele é bem simples. Todos eles não são muito difíceis, tá? Aí agora a gente vem o segundo, né? Escalonamento por comparação binária pontuada, tá? E aí a gente agora tem os 3 sinais, né? Lá a gente tinha só o de mais e o de menos. Agora a gente vai ter o de mais, o de menos e o de igual, tá? Então esse daqui, ele é um aprimoramento do anterior. Então nesse daqui, ó, a gente só tinha só o de mais e o de menos. Agora a gente tem o símbolo de igual também, tá? E aí como que funciona? E esse símbolo de... O símbolo de igual, no caso, deixa eu ver se eu entendi. Vai ser usado quando os cargos forem, tipo, comparados. Quando for, tipo, o mesmo nível? Isso, a gente já vai falar. Ó, tá aqui, ó, a tabelinha. Ó, a tabelinha aí na tela de vocês. Então, ó, nesse de comparação binária pontuada, cada sinal já tem atribuições de valor diferente. Então, quando o cargo for mais importante do que o outro que vocês estão comparando, vai ter um sinal de mais e esse sinal vale 2 pontos. Quando for igual o mesmo cargo, igual ao outro cargo, né? A comparação. Lembrando, gente, que assim, quando vocês comparam o mesmo cargo, vai ter o sinal de igual, beleza? Beleza. Mas pode acontecer também de na hora que vocês forem fazer a comparação, por exemplo, um assistente e um auxiliar. Igual a Camila falou, que ela trabalhava lá, acho que era de aprendiz, não lembro. E ela falou que foi efetivada como assistente. Tem empresas que o assistente e o auxiliar, ele tem o mesmo nível hierárquico. Então, assim, vocês podem usar o sinal de igual para cargos diferentes se eles tiverem mais ou menos as mesmas atribuições. Porque isso vai depender do quê? Da descrição de vocês. Deu para entender? Beleza. E aqui o sinal, quando o cargo for menos importante, a gente vai colocar o sinalzinho de menos, e aí ele não vai ter pontuação nenhuma. Então aí, ó, olha aí de novo a comparação, e agora a gente tem outros cargos, tá? Então a gente tem auxiliar de departamento pessoal, auxiliar contábil, analista contábil, analista de RH e analista de sistema. Então, ó, vamos lá, ó a comparação. O auxiliar com auxiliar, né? Pessoal, a gente não preenche, ficou pintadinho. Auxiliar de pessoal com auxiliar contábil. Vocês estão vendo que os dois são auxiliares? Tá vendo aqui? São cargos diferentes. Porém, os dois são auxiliares. Então, na comparação, a pessoa que fez a comparação aqui, ela colocou o sinalzinho de igual. Ou seja, os dois têm o mesmo nível hierárquico, né? Tem o mesmo nível de comparação dentro da empresa. O auxiliar com o analista contábil, né? Ele é mais ou ele é menos importante que o analista? Menos. Menos importante, até porque o analista ele é um cargo acima, tá? De novo, auxiliar com o analista de RH, a mesma coisa. O analista é um cargo acima, então é menos importante. E o auxiliar com o analista de sistema, também menos importante, porque o auxiliar também fica abaixo de um analista. Somando tudo, quanto que vale os símbolozinhos aí? Os de menos vale quanto? Menos. Nada. Vale 0, isso aí. E o de igual vale quanto? 2, 1. Vale 1. Acho que é vale 2. 1. Vale 1. Isso. Aqui, ó. O de igual, ele tem um valor de 1. Então, se a gente somar aqui essa linha, né? Teria 1. Isso aqui tudo é 0. E aí, somando tudo, a gente teve o valor número 1. Beleza? Comparando aqui, ó, auxiliar contábil com auxiliar pessoal. É igual. E aí, os outros todos, comparando com os analistas, né? O auxiliar, ele é menos importante. E aí, ele colocou um sinalzinho de menos. De novo, deu um valor 1. Aí tem a comparação do analista. O analista ele é mais ou menos que o auxiliar? Ele é mais. Ele é mais ou menos que o auxiliar contábil? É mais também. Ele é mais ou menos que o analista? É igual, né? E assim vai indo, a gente faz a comparação. Somando todos os da linha aqui,
a gente tem auxiliar pessoal, teve um total de 1 ponto, auxiliar contábil 1 ponto, analista contábil 5, analista de RH 5 e analista de sistema 8 pontos. Beleza? Aham. Tá de boa. Então, ó, se a gente olhasse aqui, qual é o cargo que ele é mais importante aqui? O analista de sistema? Não. De RH. Analista de sistema. Analista de É o sistema. sistema. Porque aqui na pontuação, ó, ele foi o que teve a pontuação mais alta. Tá vendo aqui? Aham. É que tá meio embaçado os números, por isso que eu fiquei com dúvida. Então, ó, o analista de sistema, ele é o que teve a pontuação mais alta. Os outros dois teve pontuação 5, então eles ficariam em segundo lugar. E o auxiliar e o auxiliar contábil, auxiliar de departamento pessoal, tiveram pontuação número 1. Então, gente, ó, esse aqui é o que vocês vão fazer lá na atividade. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como que vocês vão preencher. Mas é esse daqui que vocês vão fazer lá. Beleza? Qual é o outro, né? Os outros cargos. Esses daqui eu vou explicar bem rápido, mas eles não são importantes, não vou pedir esses para vocês. Então, a gente tem o método de graus pré-determinado, e esse daqui já é um pouco mais avançado que o escalonamento, né, que eu mostrei para vocês. Ele é mais objetivo também, baseia-se na descrição prévia de alguns graus dos cargos de dificuldade, e os cargos são comparados com as descrições de cada grau e as alocações dentro deles, tá bom? Então, ó, só mostrando aqui. Grau 1, tarefas repetitivas que não apresentam. Então, assim, os cargos, gente, eles são comparados de acordo com o grau. No grau 1, são os cargos... No grau 1, são aqueles cargos que não têm tanta exigência, que não precisa de tanta experiência, ele não supervisiona ninguém. Então, assim, ele segue um plano de hierarquia. Então, grau 1 seria os cargos mais baixos, grau 2 é aquele que precisa já de um pouco de experiência, grau 3, né, é exigido uma experiência de 1 a 2 anos, as tarefas precisam ser variadas e tal. Aí tem o grau 4, já tem que ter experiência de 3 a 4 anos, e assim vai indo. Grau 5, de 5 a 7 anos, grau 6, de 8 a 10 anos de experiência. E por último, o grau 7 precisa de ter, precisa que a pessoa tenha uma experiência superior até 10 anos, né? É um cargo que já precisa de formação superior, etc. e tal. Então, assim, nesse método, os cargos são avaliados conforme esses graus. Então, ó, se vocês repararem aqui, eu tenho todos os cargos aqui na lateral, e aí cada avaliador, então imagina aqui, que faz de conta que todos nós fazemos parte de um comitê de avaliação. Cada avaliador vai colocar o grau que para ele representa esse cargo. Então, aqui em cima, por exemplo, onde está a avaliadora A, eu colocaria o nome da Camila, e aí a Camila ia fazendo a avaliação de cada um desses cargos. Então, para ela, o auxiliar administrativo é grau 1, porque é o mais básico, não precisa de experiência nem nada. A secretária já é um grau 5. O auxiliar de faturamento, um grau 2. Um diretor de finanças, um grau 7. E assim vai indo, tá? Então, se vocês repararem, ó, conforme o cargo, maior é o grau de responsabilidade. Deu para entender? Sim. Ele é bem simples também, não é muito complicado. Então, você olhando essa tabelinha aqui anterior, você vai preenchendo conforme o grau de importância que você considera, tá? Método de pontos, né? Que é esse aqui, é o nosso último. Você escolhe os fatores para cada categoria, faz uma ponderação, né? Estabelece quais são os graus, testa esses fatores, elabora um manual de avaliação, a gente faz uma designação e treina um comitê para fazer essa avaliação, e por final a gente classifica de acordo com a escala de salário, tá? Então, ó, a gente mede a instrução das pessoas, a experiência, que é o tempo de prática no desempenho dessa atividade, complexidade nas tarefas e a responsabilidade por erros que essa pessoa pode ter. Esse aqui, gente, lembra daquele negócio de pontos que a gente fez lá na avaliação, nas aulas de avaliação, que eu expliquei para vocês como é que montava? É a mesma coisa. Então, ó, eu dividi tudo aqui de acordo com o meu entendimento de porcentagem, né? O que é mais importante. Então, ó,
Instrução classificou como 30%, complexidade nas tarefas 30%, experiência 25%, e aí somando tudo, a gente tem 100%. E aí eu vou atribuindo pontos, né, para cada um dos graus que eu defino para esse cargo. Então, por exemplo, um auxiliar administrativo, né, precisa de ensino fundamental, precisa de ensino médio, ensino superior. Qual a experiência? Até 2 anos, 2 anos a 5, acima de 2 anos? E aí a gente vai atribuindo pontos para esse cargo. Certo? Beleza? Então, ó, como eu falei para vocês, a nossa aula era bem rápida. A única coisa que eu vou pedir para vocês é só esse aqui, que é o escalonamento por comparação binária. Esse é o mais simples, que é o anterior. E esse que é o comparação binária pontuada, que é o que eu vou pedir para vocês. Beleza? Vou mostrar aqui, tá lá na atividade, para vocês entenderem. Cadê? Avaliação e classificação. Então, ó, a atividade está ali, ó. Modelo. Escalonamento por comparação binária e escalonamento por comparação binária pontuada. Vocês estão vendo que tem os dois, tá? Então, ele é bem simples. Vocês vão preencher aqui o cargo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu até faço um aqui para vocês. Bem fácil, mamão com açúcar. Esse tá mesmo. Primeira vez. Tudo é fácil, não reclama não. Reclamo Vai, sim. Vamos fazer aí um exemplo, vai, ajudar vocês. Citem aí, esse daqui esse é o modelo simples, a gente vai fazer esse e vai fazer o outro. No modelo simples, vai, cita aí 4 cargos do mesmo departamento, que nem vocês fizeram ontem. Fala de RH, Auxiliar né? de RH. Mas, Ai, vocês vão fazer o mesmo cargo. Não, pode ir mudando. Não começa não, vocês ficam todos usando os meus exemplos. logística, marketing, sei lá, alguma coisa. Vendas, vai, vamos pegar vendas. Cita aí os cargos de vendas. Vai. Ele manda a gente escolher e ele que escolhe. Vai, logística então. Marketing. Logística é chata. Ninguém conhece nada de logística aqui. Tá bom, então vai lá. Marketing. Também não conheço nada de marketing. Ai, que povo chato. Então não vamos fazer nada. Tchau. Faz do RH. Chato, meu Deus, parece um bando de... É isso aí, Camila. Compras, então. Compras. Compras? Tá, fala aí os cargos, vai. 4 cargos de compra. Vendas, né? Ai, gente, vamos, vai, vender. Fala aí os cargos, vai, pelo amor de Deus, em nome de Cristo. Do quê? De marketing? Não, qualquer cargo, vai. Vendedor, qual é o outro? Comprador. A gente vai ficar aqui o dia todo. Comprador. Quem mais? Isso é um cargo, comprador? Estoquista. Tem comprador. Estoquista. Estoquista. Quem Fiscal. mais? Fiscal de loja. Tá bom, tá bom. Pronto. Aí a gente vai preencher aqui a mesma coisa. Isso aqui vocês entenderam, né? Vendedor, comprador. Gente, sempre tem que ser na sequência, hein? Bonitinho. Estoquista, fiscal de loja. Fiscal de loja. Pronto. Vendedor, ele é mais ou menos importante que o vendedor. Mesma coisa, né? Igual. Mesma coisa, então, se vocês viram aqui, tá preenchido com a tintazinha. Vendedor, ele é mais ou menos importante que o comprador. Menos. Mesma coisa. E aí? Menos? Ele é menos. Não, peraí, vendedor. Na É minha menos opinião, ou é mais? na minha Isso é visão, importante. na minha Tem que ser visão, na minha Pra visão, ele é cima não menos. é mais? Pra cima não é menos e pra baixo é mais? Hã? É isso? Eu não tô entendendo isso aí. Ô, Fabi,
Eu estou comparando, ó. Tá olhando aqui a setinha? Tá vendo a setinha aqui, ó? Seta tem que ficar essa seta, porque eu sou cega. Ó, eu tô comparando vendedor com o cargo que tá aqui em cima, tá vendo? Com o vendedor. É como se eu riscasse, é que eu não consigo riscar aqui, acho que não tem caneta aqui nesse treco. Senão eu riscava aqui. Já achasse uma caneta que eu riscava. Bom. É só para comparar um cargo. Qual é o cargo mais importante que o outro que tá lá em cima? Isso. É só eu olhar o cargo que tá aqui na lateral e eu vou comparar com um de cada vez aqui em cima. Tá entendendo? Então, ó, vendedor. Eu comparei com vendedor, tá pintado aqui. Vendedor com o comprador. Eu tô olhando aqui, ó, vendedor com o comprador. Então, vendedor com o comprador, ele é mais ou menos importante? O primeiro com o segundo. Ele é menos importante. Menos importante. Então, eu vou colocar aqui menos. Vou colocar o sinalzinho de menos. O vendedor, ele é mais ou menos importante que o estoquista? Mais? Acho que é mais. E aí? Mais? Eu acho que é. Tá vendo como é uma visão de cada um de vocês? Isso que é legal. Por isso que cada um é legal vocês analisarem na descrição. Que cada um vai ter uma visão diferente. O vendedor, ele é mais ou menos importante que o fiscal de loja? Menos. Ele é menos importante. Eu também acho. Também acho que é menos importante. Que o fiscal que fica fiscalizando ele. Então, ó, menos, mais e menos, né? Lembrando que aqui já está preenchido com um sinalzinho de mais um. Qual é o valor de cada um desses símbolos, né? Na primeira tabela, né? O símbolo menos, qual é o valor dele? 0. 0, né? Então, nesse primeiro modelo aqui, o menos, ele não tem valor nenhum, então ele é 0. E o mais, qual é o valor dele? 1, né? Então, ó, esse mais aqui é como se tivesse um 1 aqui, tá? Então, seria 1 mais o 1. Então, qual é o valor aqui? 2. Beleza? Então, ó, vamos fazer o de baixo. Comprador com vendedor, ele é mais ou menos importante? Comprador com vendedor. Mais? O comprador é mais importante que o vendedor. Isso. O comprador com o estoquista aqui em cima, ó. Tá vendo, Fabi? Eu tô olhando a linha de baixo, puxei até aqui. Tá. É que nem batalha pra cima. Isso, eu vou olhar aqui e vou comparar com o cargo de cima para preencher no quadradinho. Então, ó, comprador com estoquista. O comprador, ele é mais ou menos importante que o estoquista? Mais. Mais importante. Vou colocar aqui o mais de novo. O comprador é mais ou menos importante que o fiscal de loja? Mais. Mais também? Vamos pôr mais. Claro. O comprador sempre vai ser mais importante. Vamos pular para o de baixo, depois a gente soma. O estoquista, ele é mais ou menos importante que o vendedor? Menos importante. Tá conseguindo acompanhar ou... Eu? É? Tô olhando aqui. Então é mais ou menos importante? O estoquista? É. Menos. Eu acho que é menos. Menos. Ó, aí, gente, uma dica que eu dou para vocês. Tá vendo que vocês já compararam o vendedor com o estoquista aqui em cima? Olha aqui, ó, vendedor, estoquista. Vocês colocaram mais. Então, se eu coloquei aqui que o vendedor é mais importante, aqui eu tenho que colocar que o estoquista é o quê? Menos importante, tá? Porque aqui eu já falei que ele é que o vendedor é mais importante. Eu não posso falar aqui, então, que o estoquista é mais importante que o vendedor, porque senão eu estou entrando em contradição, né? Eu estou falando que um cargo é mais importante, depois eu estou falando que o outro cargo é mais importante. Não, eu tenho que usar o mesmo critério. Tá dando para entender? Sim. Beleza. E aqui, o estoquista, ele é mais ou menos importante que o comprador? Menos. Menos importante, porque aqui também eu já tinha comparado, ó, tá vendo? Comprador com estoquista, menos importante.
O estoquista é mais ou menos importante que o fiscal de loja? Menos. Coitado, estoquista, raspa do tacho. Fiscal de loja, Menos, pô. ele é mais ou menos importante que o vendedor? Mais importante. Mais, né? Se vocês colocaram aqui que o vendedor é mais, aqui eu tenho, menos, né? Aqui eu tenho que colocar que o fiscal é mais, então. Isso. Fiscal Exatamente. é mais ou menos importante que o comprador? Menos importante. Menos. Menos, né? Porque aqui também eu já tinha comparado, ó, o comprador com o fiscal, eu coloquei que aqui era mais. E o fiscal de loja é mais ou menos importante que o estoquista? Mais importante. Mais importante. Nossa, estoquista não é nada, né? Meu Deus. Você comparou, quem fez a comparação foi tu. Mas Então, não ó, tem como falar. se a Tá, gente fala. somar aqui, ó, vou colocar os números aqui, vocês não precisam colocar se vocês não quiserem, tá, gente? Mas eu tô colocando para ajudar vocês a visualizar. Então, ó, se a gente for somar aqui, ó, o comprador, então aqui tem o mais, né? O mais vale 1. Então, 1 mais 1 mais 1, mais esse 1 aqui da adição, temos quanto? Vixe, lascou. Como que é? Peraí, que não dá pra ver. Repete. Tá Aqui, muito ó. ruim. Vou deixar grande para vocês enxergar. Comprador, tem 1 mais 1 Quatro. mais 1 mais 1. Quanto que vale aqui? 4. 4, né? Então, deixa eu colocar o 4. 4. O estoquista. Aumenta de novo, Diogo. Eu tô tentando aumentar aqui, peraí. Agora deu. Deu. Tá Tem bom. um ponto aí. Só. Fica O melhor. estoquista. O estoquista, quantos pontos ele tem? 1. Nada. Tem só um aqui, ó. Tem Fabiana só um. viu. E o fiscal de loja? Tá. No canto. Fiscal de loja, quantos pontos? 3. 3. 3. Beleza? E aí, Agora se eu dá pra perguntar enxergar. para vocês, qual é a sequência de importância? Quem é mais importante até o menos importante? Quem vem primeiro? Vamos lá. O comprador é o mais importante. Legal. Quem vem depois do comprador? Vai falando. O fiscal de loja. Que mais? Depois o vendedor. E por último, O estoquista. isso aí. Tudo bem. Então, vocês estão vendo como que preenche? É bem simples, muito Sim. fácil, tá? Então, é só ir preenchendo, fazendo o comparar. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque assim, vocês acham que é muito fácil. É fácil, é fácil, é fácil. Aí, vocês começam a olhar de cima para baixo, de baixo para cima, compara os cargos que vocês já compararam antes, aí vira uma bagunça, né? Então, tem que tomar cuidado assim, sempre olhando a linha, né? Com o cargo de cima. Então, vendedor com comprador, vendedor com estoquista, vendedor com fiscal. Pulo para a linha de baixo. Comprador, vendedor, comprador, nananã, comprador, estoquista, e assim vai indo. E aí vocês vão preenchendo com o símbolo, no final soma tudo, e aí vai dar a escala. Tá bom? Vamos fazer Entendi. agora o de baixo. De baixo já é o mais complicadinho, é aquele que é o pontuado, tá? Vamos lá, fala aí 5 cargos, rapidinho, bora? De novo? Agora esse aqui é o outro. É o que tem o símbolo de Não pau. pode ser que a gente estava usando? Pode ser. Só que vai precisar de um cargo a mais. Quer usar o mesmo? É vendedor, Vamos lá, então. Vou colocar o mesmo. vendedor, comprador, estoquista, fiscal de loja e gerente. Calma aí. Gerente. Gerente. Pronto. Vamos lá. Então vamos lá. Vendedor com vendedor, beleza. Vendedor com comprador é mais ou menos importante? Ih, caramba. Começou de novo. Vendedor com comprador? Agora vendedor... a gente tem uma pegadinha, né? Porque agora a gente tem um sinal de igual.
Então, aqui a gente não tinha o sinal de igual. Aqui, vocês já podem colocar o sinal de igual em algum cargo que vocês acham que tem o mesmo nível hierárquico. Tá bom? Vendedor e comprador, esse sinal de igual. Vocês que sabem. O que vocês Eu acham? acho que E agora? não. Eu acho que o comprador é mais importante. Vamos lá. Vou com a Carol. Eu vou preencher conforme o critério da Fabi. Vai, Fabi, vamos lá. Vou deixar a Fabi preencher um sozinho. Vai, Fabi. Não faz isso não. Não faz isso não, Diogo. Vai, Não, Fabi. não põe eu na forca. Não, Carol. Não, ó, Carol, não faz isso não. Vai, Vai me porque dar tu dor não de tá cabeça, eu vou entendendo. ficar estressada. Eu tô na TPM, não tô legal. Vai. Faz isso Sem não. drama. Vai sem me dar dor de drama. cabeça, Carol. Não. Vai, Tá vendedor bom. com comprador. Diogo, coloca o sinal de igual. Igual, vai. Vendedor com estoquista. Vendedor com Mais estoquista, importante vendedor é vendedor. mais importante. Mais. Isso. Beleza. Vendedor com fiscal de loja. Qual é mais Vendedor importante? com Fiscal é mais importante. isso, é. Então, o vendedor E o ele gerente também. é mais ou menos importante que o fiscal? Menos. Menos. Tem que tomar cuidado quando vocês fizerem essa leitura, gente. Vocês não preencher errado. Porque às vezes vocês olham o cargo de cima e acaba colocando o sinal errado aqui. Se você colocar entre parênteses, fica mais... Aliás, vou tentar essas letras aqui, que eu acho que é mais fácil vocês visualizar. A Fabi, ela não enxerga muito bem. Não. Também não escuto bem também, não. O vendedor é mais ou menos importante que o gerente? Nossa. É menos. Menos. Menos, Bem ó. menos. Fabi já pegou já o negócio. Beleza. Viu? O comprador é mais ou menos importante que o vendedor? O comprador é mais importante. Mais. Isso. O comprador Igual. é mais ou menos que o estoquista? Hã? O comprador é mais ou menos que o estoquista? O comprador Mais. é menos. Menos? Eu O acho comprador que é mais. Mais. É comprador, Fabiana. Comprador sempre é mais importante que tudo. Comprador é mais ou menos do que o fiscal de loja? Mais. Mas Nossa, que barulho é esse? é que tem alguém aí que tá, acho que com o notebook e o celular ao mesmo tempo ligado. Aí dá esse eco. O comprador é mais ou menos que o gerente? O comprador é menos. Menos. Beleza. De baixo aqui, estoquista é mais ou menos que o vendedor? Estoquista é Ixi. mais ou menos que o Menos. vendedor. Ah, gente, lembrando que tem o sinal de igual também, tá? Eu tô esquecendo do sinal de Ah, igual. eu sei, mas para esses cargos nenhum tá combinando, não. Ah, tá. Ó, tem até um pequeno Coitado do detalhe aqui estoquista. que vocês deixaram passar, mas não tem problema. Tá vendo, que Não, eu não deixei passar. Eu falei, mas você não me escutou. tá vendo que vocês colocaram sinal de igual aqui? Se eu coloquei Sim, aqui, era ó, pra colocar. vendedor com comprador igual, quando eu comparei o comprador com o vendedor, eu teria que colocar o quê aqui? Igual Sinal de também. igual. Igual também. Então vou corrigir. Vai. Estoquista com vendedor. Ai, Responde já aí. doeu Fabiana. já. Peraí. Estoquista Mais com ou- quem? É mais. É o quê? Com quem? Ah, eu vi errado. Vendedor. Com vendedor é Estou- menos. Bastante. É menos. Menos. Estoquista com comprador. Menos. Menos. Estoquista com O macete, gente, é sempre olhar assim. Olha, ver se esses cargos que vocês estão comparando, se vocês já não compararam Ah. aqui em cima. Porque se vocês compararam, tem que olhar se vocês não estão colocando coisa errada, tá? Estoquista Tá bom. com fiscal de loja.
O estoquista Menos. é menos. Menos. Um macete que eu dou para vocês. Toda vez que quando vocês começarem a fazer esse daqui, ó, da linha, todos esses que estão antes dos quadradinhos vermelhos, vocês já compararam. Se você reparar, ó, comprador com vendedor, vocês já fizeram. Estoquista com vendedor e comprador, vocês já fizeram. Fiscal de loja, quando vocês fizerem, ó, todos esses 3 aqui, vocês já fizeram também. Isso é uma dica. Estoquista com gerente, mais ou menos importante? Estoquista é menos importante. Menos. Beleza. Fiscal de loja, mais ou menos que o vendedor? Mais. De loja, Mais. vendedor. Fiscal de loja com Ah. comprador? Menos. Menos. Fiscal de loja com estoquista? Mais. Mais. Fiscal de loja com o gerente? Menos. Menos. Mas ali em cima não está o fiscal de loja com estoquista, lá em cima mais? Em cima não tinha que ser menos? Fiscal de loja com o estoquista. Aqui, ó. Estoquista, fiscal de loja. tá. Tá menos. Tá vendo? Viu aqui? Tá. Aonde que eu não tô vendo agora? Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Vi, agora eu vi. Aí, Oi, Diogo. Alô? Que travou. Travou. Caiu? Aula. Tinha caído, agora Voltou. saiu a voz. tá vendo? Estão me escutando? Sim. Aham. Ah, achei que tinha caído. Aqui aparece assim, ó, tá escrito. O áudio, não sei o quê, tá. De vez em quando o áudio fica bichado. Acho que é a internet, não sei não. Estão me escutando? Também acho. Sim. Tá, pode falar. Beleza, vamos terminar aqui então. Gerente com vendedor. E aí? Mais importante. Mais importante, gerente com comprador. Menos. Ups. Igual. E agora? É menos. Gerente com comprador é menos importante? Ah, tá. Não, É achei que era igual. um cozinho. Foi mal. Ai, merda. Se olharem aqui, ó, gente, tá vendo? A maioria já tá tudo comparado. Vocês colocaram tudo o quê? Sim. Menos ali. Então, ó, gerente com estoquista. E Também aí? colocaram estoquista, pô. Estoquista é. Olha, não é nada, mas estoquista não é. Estão tudo Tinha que ter preconceituosos. colocado outro cargo aí. Isso é bullying. Gerente com Não é estoquista muito. é mais também, né? E gerente Ah. com fiscal de loja, né? Que vocês também já avaliaram aqui, ó, tá vendo? É mais Colocaram também. Então aqui eu vou colocar mais. Beleza? Beleza. E agora, vamos aí, faz aí a somatória. Quanto que vai dar? Lembrando que aqui os valores eles já mudaram, né? Porque o sinal de igual ele vale quanto? Estão ouvindo? Não lembro. Não vi. Vale Sinal de igual ele vale quanto? um. Isso. Sinal de menos vale quanto? Nada. Nada. E o sinal de mais vale quanto? Um também. Não. Sinal de mais vale Dois. 2. Vale 2. Cadê? Ó? Deixa eu mostrar. Gravem sempre essa tabelinha, ó, tá vendo? Esse aqui é o segundo método, né? É que troca a tabela. Confunde. Sim, sim. Tem que prestar atenção. No segundo método, o mais vale 2, o igual vale 1 e o menos vale nada, tá bom? Então, voltando lá, façam a soma aí. Vamos ver quanto que vai dar. Vendedor, soma aí. Quem tiver com a calculadora, quanto que vai dar? Nem precisa de calculadora, né? Vendedor. Quanto? 3. 3. Beleza. Comprador, quanto que deu? 5. 5. Muito bem, Vivi. O estoquista, quanto que deu? 0, nada.
0. Tá vendo, Diogo? Fiscal 4. Fiscal de loja deu quanto? 4? 4. E o gerente, quanto que deu? 8. É 8. tudo mais, é que na minha aqui aparece uma barrinha do meu computador, aí fica ruim. Isso, tudo mais. Muito bem. Isso. E aí, ó, se eu fosse colocar a importância do cargo, qual é o cargo que vem em primeiro lugar aí? Gerente. É o gerente. Gerente. Então, eu posso colocar aqui, ó. Em primeiro lugar, gerente. Quem vem em segundo? Comprador. 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 Então, eu posso colocar aqui, ó. Segundo, comprador. Quem vem em terceiro? Fiscal. Fiscal de loja, terceiro. Quem vem em quarto lugar? Vendedor. Vendedor em quarto. E o último colocado, coitado, a raspa do tacho. Tá vendo? Não tem nada, quem fez a comparação foi vocês. Não Certo? pode comparar esse cargo, não dá. Legal, né? Vocês viram que é bem bacana fazer isso aqui. Se fosse em sala de aula, eu ia dar um monte de fichas para vocês e aí vocês iam se divertir aí fazendo essas comparações de importância de cargo. Vou bem chorar. legal. Bem legal, bem fácil. Certo? É isso, Certo. gente. Já expliquei aí para vocês, tá? Então, tá lá a atividade. Vocês vão pegar aí os cargos que vocês colocaram lá na atividade de ontem. E aí vocês vão fazer esse comparativo, tá bom? Bem fácil, Tá. bem simples. Os 5 cargos que eu vou colocar na ficha da atividade 9, eu vou usar nessa atividade, né? Isso, exatamente. Tá Você vai ótimo. fazer a comparação desses 5 cargos. E aí é legal que vocês vão... É legal que quando vocês olharem lá para a atividade que vocês fizeram, vocês já vão olhar assim e vão falar, pô, mas esse cargo aqui, acho que ele é mais importante, né? E aí é legal vocês olharem o CBO. Lembra que eu falei ontem para vocês? Entra lá no site, pesquisa o CBO do cargo, que vai ter a descrição lá do cargo. E aí vocês vão começar a olhar assim e vai falar, pô, eu achava que esse cargo aqui era mais importante, na verdade, o outro cargo é muito mais importante do que esse. E aí vocês vão montar esse escalonamento. Certo? Tá bom. Gente, por hoje é só. Beijos para vocês. Vou até parar a gravação aqui. Beijo.